2 Timóteo 4. O último grito de um homem que não negociou a verdade. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. É um texto escrito por um homem condenado à morte por pregar a verdade. Paulo escreve esta carta de uma masmorra romana, provavelmente no reinado de Nero por volta de 67 d.C. Ele já não está mais em prisão domiciliar, agora está acorrentado como criminoso comum, 2 Timóteo 2,9. A espada vem, e Paulo sabe disso, e por isso ele entrega a Timóteo e à igreja o testamento do verdadeiro ministério. 2 Timóteo 4,1. O tribunal de Deus. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos. Paulo começa lembrando algo que hoje quase ninguém prega. Cristo não é apenas Salvador, ele é juiz. Todo pregador, todo líder, todo profeta, todo apóstolo moderno, todo fundador de uma igreja, todos ficarão diante do tribunal de Cristo. A igreja moderna teme perder membros, Paulo temia desagradar o juiz. Por isso ele diz: eu te conjuro diante de Deus. Isso não é sugestão pastoral, é ordem diante do céu. 2 Timóteo 4, 2. A missão que destrói o falso sistema. Prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo. Repreende e exorta com toda a longanimidade e doutrina. Observe, Paulo não diz: conte visões, traga revelações, repita tradições, preserve a instituição. Ele diz: prega a palavra, porque só a Escritura regenera, 1 Pedro 1,23, santifica, João 17,17, desmascara o erro, Hebreus 4,12. E ele diz: repreende. Isso destrói a falsa igreja moderna, porque falso sistema odeia confronto bíblico. Eles dizem: não toque no ungido. Paulo diz: repreenda. 2 Timóteo 4, 3, 4. A profecia que se cumpriu na nossa geração. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ele não diz: não conhecerão a doutrina. Ele diz: não suportarão. O problema não é ignorância, é ódio à verdade. Coçarão os ouvidos. Isso descreve perfeitamente cultos de autoajuda, pregações de prosperidade, profecias personalizadas, revelações privadas e fábulas espirituais. Desviarão os ouvidos da verdade e se voltarão às fábulas. Toda vez que alguém troca a Bíblia por revelação, Cristo por experiência, doutrina por emoção, está cumprindo esta profecia. 2 Timóteo 4, 5. O chamado que expõe os falsos obreiros. Tu, porém, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Aqui Paulo mata a teologia triunfalista. Ministério verdadeiro envolve sofrimento, rejeição, perseguição e perda. Quem só promete vitória, riqueza e aplausos não está no ministério de Paulo, está no ministério de Balaão. 2 Timóteo 4, 6, 8. Um homem que não tinha medo de morrer. Estou sendo derramado como libação. Paulo está dizendo: meu sangue está prestes a cair no chão. Ele não se arrepende, não recua, não negocia. Então ele declara: combati o bom combate. Não foi contra Roma, foi contra heresias, falsos apóstolos, falsos evangelhos, legalismo, misticismo. Guardei a fé. Não guardou instituição religiosa, não guardou tradição, guardou o Evangelho de Cristo. 2 Timóteo 4, 10 a 18. O abandono dos falsos e a fidelidade de Cristo. Paulo foi abandonado por muitos. Isso é o preço da fidelidade. Mas ele diz: o Senhor me assistiu. A verdadeira igreja pode perder prédios, membros, dinheiro, mas nunca perderá Cristo. O testamento que condena a igreja moderna
2 Timóteo 4, é uma sentença de morte contra evangelho emocional, profetas de palco, igrejas que odeiam doutrina, sistemas religiosos que perseguem quem prega as Escrituras. Paulo morreu, mas o falso evangelho continua matando almas. E a pergunta que fica é: você está seguindo o Cristo das Escrituras ou o Cristo inventado pelos homens? Cristo não virá buscar uma igreja que ama fábulas. Ele virá buscar uma igreja que permaneceu na palavra. E essa palavra continua ecoando. Prega a palavra. Amém. Prega a palavra. Antes de tempo e fora de tempo. Preguem somente as Escrituras. Sola a Escritura até a morte. Amém.